A minha ligação com a poesia popular, né, com a literatura de cordel, ela se deu lá para os meus 5, 6 anos de idade, porque eu não sabia ler direito e meu pai não sabia ler nada. E ele ia para as construções, e nas construções tinha muito nordestino, paranaense, mineiro, mas o nordestino era a maior quantidade, né? Então, os artistas de rua do Nordeste também foram para a cidade. E o público deles estava nas construções, nas grandes construções, né, essas coisas. Então, eles iam lá com seus livretos de cordel e vendia. E o autor de cordel, o cordelista, que eles nem usam muito esse nome dele, ele conta a história, faz a narrativa até uma certa altura, né, e deixa o suspense. Então, o meu pai comprava os livros, né, e chegava em casa depois de uns 15 dias lá na obra, ele chegava com uns 10 livrinhos, querendo saber os fins da história. E ele não sabia ler. E nós estávamos aprendendo, vamos dizer assim. Então eu era obrigado a ler para ele, eu e meu irmão. E ele contava a história de uma maneira assim, sem ser rimada, mas fantástica, né? Para a gente também querer ler, e a gente queria mesmo ler. Então eu posso dizer que eu aprendi a ler lendo, né, a literatura de cordel. Que eu só fui perceber que era cordel também lá pelo meu 3º ano primário, quando as minhas composições que a professora pedia, né, a redação, as minhas saíam meio rimadas, né? Não na métrica perfeita, nada, mas saía. Aí ela me chamou um dia e falou para mim que se eu conhecia a literatura de cordel. E eu falei que não sabia o que era. Aí ela trouxe. Quando ela trouxe, eu falei, não, já li muito isso daí. Eu aprendi a ler lendo isso. Eu só não sabia que era cordel. Então o cordel entrou assim. Então até hoje eu às vezes me pego, vou escrever e sai rimado. A literatura de cordel, para começar, vamos dizer assim, pelo nome, né? Uhum. Esse nome ele recebeu porque lá em Portugal eles esticavam um cordão, penduravam os livretos, que são quase sempre impressões rudimentares, certo? Colocava os livretos, pendurava. Então era literatura de cordel, de uma maneira até que meio depreciativa. Então ali você encontrava peças de teatro, você encontrava contos, receitas. Era a literatura de cordel. Só que tinha as quadras, tinha as poesias, tinha tudo. Não era só. Aí vem para o Brasil, nas caravelas. Aqui no Brasil, eu considero, dentro do pouco de coisa que eu andei procurando por aí, lendo por aí, peço perdão se é uma interpretação que eu fiz, lendo pessoas maravilhosas com trabalhos sérios, então eu levo em consideração. No Brasil, a literatura de cordel ganhou uma outra cara, porque era muito comum quadras, certo? Aqui no Brasil se colocou cestilha. Aqui no Brasil é que se colocou algumas regras na cantoria, certo? Você faz uma cestilha no improviso. É a minha vez. Meu primeiro verso, ele tem a obrigação de rimar com o último seu. Aí eu vou criar a rima minha no segundo verso, o terceiro estará livre, o quarto verso vai rimar com esse segundo, e se eu estiver cantando uma septilha, eu vou fazer uma rima um com o outro.
entre o quinto e o sexto. Um rima com o outro. E no final, o sétimo verso vai voltar a rimar com o quarto e com o segundo. E eu encerrei minha septilha. Você vai começar. Você tem que começar rimando com essa sétima minha. Certo? É muito doido. Então, isso é um estilo, né, de cantoria, né, que rola. O pessoal confunde muito a literatura de cordel, certo, com a cantoria, né, com o repentista. E não pode. Por mais igualdade que eles têm, por dezenas, centenas deles que são as duas coisas, é bom que se entenda que são duas coisas. O repentista faz tudo no repente. Tem estilos muito maiores que um do cordel. Certo? Mas o cordel, por mais ágil, e eles todos escrevem muito bem e rápido, é escrito, é corrigido. Então ali a métrica é levada em conta. Por quê? Porque numa cantoria, eu puxar um A um pouquinho maior, eu mudo a métrica. Entendeu? Eu crio a métrica. Agora, na escrita, você tem que fazer, né, a métrica bater certinho. O esquema de rima, né, esse que eu falei para você, é o que eles chamam de chachaba, com 2B. Mas o estilo de rima tem que ser sempre o mesmo, tem todas umas regras. Então, a literatura de cordel do Brasil é um estilo de literatura popular em versos. Lá em Portugal, ela é uma literatura de cordel, né, como se fosse meio depreciativo. Fica pendurado no cordel. O Brasil nem usa a palavra cordel. Aqui a gente usa cordão, arame, varal. Então, a literatura de cordel, para nós, ela é um estilo.